Todos os três tipos de perguntas que já vimos até agora, tudo junto e misturado aqui, com algumas perguntas um pouco mais complexas, um nível de dificuldade um pouco mais elevado, para você se acostumar com estruturas diferentes. Mas daqui a pouco, nas aulas seguintes, eu vou explicar exatamente o que são cada um desses detalhes. Mas por enquanto, aceita, tenta identificar os padrões dentro dessas perguntas, além do que você já aprendeu nas últimas aulas, tá? Vai fazer mais sentido daqui a pouco. Primeiro exemplo, what is your name? Já sabemos essa, what is your name? Então eu posso pegar essa estrutura aqui, o que é a estrutura? O que cada palavra está fazendo ali naquela ordem e substituir para o que eu quiser, como os exemplos que eu dei na última aula. A de baixo, do you like to study? Do you like to study? Então tem uma coisinha nova aqui. Do you like? Você gosta. Legal, você gosta, tem o do ali na frente porque o inglês pede esse do, não tem tradução para o português. E aí vem um negócio novo. To study. Ué, por que eu estou usando to aí? Por que eu estou usando to? Né? Ué, to. Pensa comigo agora. Como é que é a conjugação do inglês para o presente? Se fosse to study, estudar. Estudar. A partir do momento que fala eu estudo. Eu estudo. Troca o final, né? A terminação do português é diferente. A gente não fala eu estudar. É eu estudo. O que acontece no inglês? Eu só tiro o to. Do to study, que é estudar, para o I study, é eu estudo. Então eu só tiro o to. Aqui é o contrário. Eu estou conjugando o like, você gosta e não você gostar, né? E aí depois gosta de quê? Gosta de quê? Gosta de estudar. Então o estudar está no infinitivo. Ele não está sendo conjugado para ninguém. Quem está sendo conjugado é o like, percebe? Por isso que eu tiro o like, perdão, por isso que eu tiro o to do like, mas eu deixo o to no study. Porque o primeiro está conjugado, o segundo não. Do you like to study? Percebeu? Do you like to study? O que isso significa? Que eu tenho essa estrutura de novo e mesmo que eu não entenda exatamente por que aquele to está ali, vou explicar mais para frente, eu posso substituir a palavra study por qualquer outro verbo. Ou, na verdade, o bloco to study por to mais qualquer outro verbo. Percebe? Por quê? Porque a estrutura vai ser sempre essa. Do you like? Então, por algum motivo, no inglês, esse like pede um to study, né? To verbo. Legal. Em português é diferente. A gente usa a palavra de, né? Gostar de. Ué, mas se eu jogar só o D no tradutor, vai me dar outra coisa, né? Pois é, você não pode nunca traduzir palavra solta. É sempre palavra dentro de um bloco, dentro de um contexto. Então, em português, a gente fala gostar de. Gostar de. Em inglês, a gente fala só like. E o verbo seguinte vai ter que ter to. Tem como adivinhar isso? Não, não tem como adivinhar isso. Mas agora você foi apresentado essa ideia e como é que você aprende? Como é que você entendeu? Mas como é que você aprende? Você repete, usa e consome. Repete, usa e consome. Como assim? Repete em voz alta depois de mim, lê, escreve no seu caderno, depois você tenta usar para falar sobre você. Então, em vez de do you like to study, poderia ser do you like to go to the beach? Do you like to go to the beach? Você gosta de ir. Ó, ir não está sendo conjugado. Você gosta de ir? Ah, então é to go. E aí o ir onde? Para onde? Aonde? To the beach. Para a praia. Ou a com crase, praia. Percebe? Mas a estrutura é exatamente igual. A partir do momento que eu substituir o verbo, esse verbo pede outra coisa. Do you like to go to the beach? É a mesma estrutura. Percebeu? Do you like to study? Do you like to go to the beach? Repete em voz alta. De baixo. Why? Agora estou começando com why. Why do I need to go there? Why do I need to go there? Repara, a estrutura é exatamente igual a de cima, só que eu coloquei um why na frente. Por quê? Por que eu preciso ir lá? Por que eu preciso ir lá? Por que eu preciso ir lá? De novo, ó. Eu preciso, conjugado para o eu, e não eu precisar. Eu preciso ir. O ir não está conjugado. To go. Percebeu? Why do I need to go there? Por que eu preciso ir lá? Exatamente a mesma estrutura de cima, só que com um why na frente. E eu troquei o verbo. Em vez do like, need, mas os dois pedem esse to verbo. Percebe? Então, em vez de to study, to go. Mesma estrutura. O que isso significa? Que cada uma dessas estruturas aqui te dão centenas de frases e perguntas, porque é simplesmente uma questão de substituir palavras. Mas a estrutura vai ser mais ou menos a mesma coisa. Does he travel a lot? Does he travel a lot? Does he travel a lot?
Ele viaja muito? Tem que começar com o auxiliar, né? E aqui no caso, como é he, does com es. Does he travel a lot? Ele viaja muito? Ele viaja muito? Does he travel a lot? De baixo. Are you sure? Are you sure? Então, você tem certeza, né? Em português a gente fala ter certeza, mas em inglês seria algo como você está certo? Você está seguro? Tá? Tem como adivinhar? Não, não tem como adivinhar. Are you sure? Are you sure? Com som de X, ó. Are you sure? Você tem certeza? Você está seguro? Aí continua a pergunta. You want to do this? You want to do this? Are you sure you want to do this? Are you sure you want to do this? Você tem certeza que... Em português a gente põe o que, né? Em inglês você também pode adicionar o that. Are you sure that? Se você quiser, mas não precisa. You want to do that? Ou this? Are you sure you want to do this? Você tem certeza que você quer fazer isso? De novo, mesma estrutura, ó. Você quer, conjugado. Então, you want, sem to. You want, você quer. Quer o quê? Fazer. Ah, o fazer não está conjugado, então eu ponho o to em inglês. Percebe que a estrutura é exatamente a mesma, só estou trocando as palavras? Like to study, ou you like to study, I need to go, you want to do. É sempre a mesma estrutura. Que em realização, a ação conjugada, e nesse caso aqui, tanto like, quanto need, quanto want, gostar, precisar, querer, pedem um verbo no infinitivo, um verbo com o to, onde não tem ninguém conjugando ele, né? Então, you want to do, você quer, conjugado, e não você querer, você quer fazer. O fazer não está conjugado. Legal? Do you eat? Botei ao contrário aqui, ó. Do you eat always red meat? Na verdade, deveria ser do you always eat? Do you always eat? Do you always eat? É só inverter a ordem ali, tá, pessoal? Eu coloquei, escrevi errado. Do you always eat red meat? Do you always eat? Você sempre come? Você sempre come carne vermelha? Coisinhas legais aqui, ó. Você come sempre ou você sempre come, né? Em português a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas em inglês o do you always eat é melhor. Então, do you always eat? Você sempre come? Está invertido. E o red meat, carne vermelha, também está invertido em relação ao português, né? Por quê? Porque sim. Tem como adivinhar? Não, não tem como adivinhar. Mas quando você está adicionando um adjetivo, você está descrevendo o tipo de carne, o tipo de coisa, ele vem na frente, no geral. Então, red meat, carne vermelha, invertido em relação ao português. Is it possible? Is it possible? É possível? Ou isso é possível? Em inglês sempre tem que ter sujeito, que em realização, mesmo que esse alguém não seja uma pessoa, né? O it, em português, a gente não fala nada. É possível? É possível? Não tem tradução esse it para o português. Is it possible to learn? De novo, ó, é possível aprender? Aprender não está sendo conjugado, não tem ninguém realizando esse aprender, então, to learn. Is it possible to learn without studying? Aqui vem uma coisa um pouquinho mais avançada também, mas o without studying, sem estudar. Ué, professor, ué, Daniel, você não acabou de falar que o estudar, que não tem ninguém conjugando, né? Deveria ser com to? Pois é, mas aqui tem uma regra no inglês que quando você tem uma preposição... Ih, ó, nome técnico, né? Mas é tranquilo. O que é uma preposição? A, ante, até, após, de, desde, né? Isso é preposição. Tem como adivinhar de novo? Não. Mas o without, sem, é uma preposição. Então, essa regra superpõe essa ideia do estudar com o to. Tem como adivinhar? Não, não tem como adivinhar. Mas da próxima vez que você esbarrar com without, com with, com, por exemplo, for, com, por exemplo, after, com, por exemplo, before, você sabe que vai ter um ing e esse ing não vai ser traduzido para o nosso ando, endo, indo. Não tem o que fazer. Regras diferentes, línguas diferentes. Então, without studying, sem estudar. Sem estudar. Legal? Como é que eu vou decorar isso aqui? Porque ele é diferente de todos os outros exemplos. Pois é, crie uma frase ou uma pergunta usando esse without, verbo com ing. Ou after, verbo ing. O que é o after? Depois. Depois de. Então, depois de comer. Como é que ficaria depois de comer? After eating. After eating. Tem como adivinhar? Não, mas você está seguindo o modelo. Você está seguindo o modelo. Você esbarrou com o negócio ali. Opa!
Diferente. Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou memorizar? Tentando usar. After eating, depois de comer. Antes de dormir. Como é que seria o antes de dormir? Opa! Before, antes de. Dormir. Deveria ser to sleep, né? Deveria, se a gente seguisse essa lógica sempre. Mas em inglês, quando tem preposição, vai ser ing. Não tem como adivinhar. Então, before sleeping. Before sleeping. Sleeping. Before sleeping, antes de dormir. Legal? Vários exemplos aqui. Mais uma. Does he know? Ele sabe. Does não tem tradução. Does he know how to get there? Como chegar lá? Olha, o chegar não está sendo conjugado. To de novo. Does he know how to get there? Does he know how to get there? Última. Do they want to come with us? Do they want to come with us? Do they want to come with us? Do sem tradução. They want, eles querem, conjugado, sem to. Depois querem o quê? Vir. Vir não está conjugado. To. Do they want to come with us? Do they want to come with us? Do they want to come with us? Percebeu? Todas essas estruturas aqui a gente está começando a misturar todos os conceitos, né? Para criar frases e perguntas um pouco mais complexas, mas a gente ainda está no presente, a gente só está misturando um pouco essas estruturas, mas você já reparou que é basicamente a mesma coisa com pequenas variações. Aprendeu a estrutura, substitui as palavras, só. Tá? O que é a estrutura? É botar esse to, é botar o do, é botar o does, tá bom? Mas a mensagem muda a partir do momento que você muda as palavras, mas a estrutura tem que se manter. Tá bom? Exercício extra infinito sem resposta correta, ou melhor, sem uma única resposta correta. Por exemplo, tenta responder essas perguntas aqui. Tenta responder consultando as aulas anteriores e vendo What is your name? Essa aqui é fácil, meu nome é tal. Como é que eu falo isso mesmo? My name is Daniel. Lembrei. Do you like to study? Pergunta sim ou não, qual é um jeito fácil, porém fraco de responder. Do you like to study? Yes, ponto. No, ponto. Fraco, fraco. Como é que a gente melhora isso? Do you like to study? Yes, I do. No, I don't. Melhorou um pouquinho, mas ainda tá fácil demais. Como assim fácil? Eu quero que você continue a conversa, né? Você não vai deixar o seu amigo no vácuo. Então responde. Yes, I like to study because... Pronto, já respondeu usando a estrutura inteira. E você está dando um motivo. Você está continuando a conversa. Yes, I like to study because I think it's important to travel. Yes, I think it's important. Então, eu acho que é importante. Putz, como é que eu falo eu acho mesmo? Googlezinho, tradutor, dicionário. I think it's important to travel. Eu acho que é importante para viajar. Então, já é um pouco mais avançado no sentido de mais elaborado. É uma história, é uma conversa. Tá? Então, tenta sempre se forçar em como que eu respondo isso aqui, beleza, da maneira correta, mas como é que eu transformo isso numa conversa? Como é que eu continuo a conversa com a pessoa, né? E não só sim, não. Porque se você tiver que fazer isso pela primeira vez, quando você estiver conversando com alguém, não vai sair. Então, do you like to study? Yes, I do. Yes, I like to study because I think it's important to travel, because I think it's important if you want to keep a conversation. Se você quer ou se você quiser manter uma conversa. Então, infinito por quê? Porque tem 1 milhão de frases possíveis para cada uma dessas perguntas aqui, dependendo de como você quer ou para onde você quer levar a conversa. Sacou? Não esquece de praticar e nos vemos na próxima.